Oi, gente, eu sou o Rafael. Eu sou o Anderson. E hoje nós estamos aqui para gravar mais um vídeo do nosso querido quadro Café com a G. Gente, hoje nós estamos aqui com as nossas irmãs Oblatas do Cenáculo e eu vou passar a palavra para elas aqui para elas se apresentarem melhor. Boa tarde, eu me chamo Irmã Maria Madalena, faço parte então, como os nossos amigos aqui nos apresentaram, né? Do Instituto das Irmãs Oblatas do Cenáculo. Nós somos do Rio de Janeiro, mas hoje estamos numa casa missionária aqui em Goiás, na Diocese de Formosa, numa cidade chamada Alvorada do Norte. Eu me chamo Irmã Ana, também do Instituto das Irmãs. Com muita alegria, os nossos irmãos Rafael e o outro não lembro Anderson. Anderson. Eu esqueci, achei melhor não arriscar. Não errado. Mas é uma alegria, né? Também do Rio de Janeiro. Né? E desde dezembro estamos aqui em Formosa, né? Em Alvorada, na Diocese de Formosa. Legal. Então nós vamos começar com as perguntas. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Sou a pensar na sua vocação religiosa, tipo, decidiu entrar para o convento. Então, na verdade, eu particularmente nunca pensei em ser religiosa. Eu também não. Né? Eu estava no matrimônio, né? Eu estava numa vida leiga ou sagrada, mas usar hábito para mim era nem pensar, né? Mas aí Deus foi inquietando meu coração, né? Ele foi pedindo algo mais para mim, né? Ele me queria toda para ele, né? E ele foi criando esse caminho, né? De intimidade com ele, né? Na minha vida de oração, enfim. E aí eu fui percebendo, né? Que eu precisava me dar inteiramente para o Senhor, não? E as outras vocações não façam isso, né? Mas Deus me queria como esposa dele, né? E aí, depois de muita luta, muita briga com Deus, né? Eu tive que me render, porque esse amor, né? Essa alma esponsal que nós trazemos, né? Começou a preencher o meu coração. Né? Esse amor de Deus como esposo, Jesus como meu esposo, começou a preencher meu coração. E aí eu fui me rendendo, não tinha mais como resistir a essa vontade de Deus, né? E aí eu fui amadurecendo, fui me dando, né? E fui vendo que essa era a minha vocação, né? Esse era o chamado que Deus tinha na minha vida, e eu encontrei ali a minha felicidade, né? Eu encontrei dentro da minha vocação religiosa, né? A minha felicidade completa, vamos dizer assim, né? Então, aí sim, né, eu pude dar minha resposta ao Senhor, né? Depois do caminho, né, de entendimento, aí eu comecei a amadurecer e dizer, caramba, né? Deus me chama para ser esposa dele. Então, eu dei meu sim, né, a ele, né, e fui caminhando, e estou aqui já tem 12 anos já de vida religiosa, né? O detalhe da senhora é que a irmã deu o sim em 18 dias. Era uma jovem, São 10 dias. Uma jovem de calça jeans e tênis, que quando Deus chamou, em 18 dias ela botou o hábito para iniciar o instituto. Rápido, então. Foi bem rapidão. Para mudar a vida inteira, né? Sim. O processo normal não é esse, né? É porque Deus chamou a irmã para estar no início do nosso instituto. Então, no início, não tem quem antecipe, né? Quem faça um caminho e vai ensinando como se faz. Não tem um professor.
as irmãs, elas adotam uma forma de vida, um estilo de vida, né, que no caso consagrado, e as primeiras precisam dar um passo no escuro, mas sabendo que é um passo na fé. Então a gente não caminha com clareza, mas com a certeza de que é Deus que está conduzindo, né? E tem algum motivo especial para vocês terem escolhido essa congregação? E vocês podem falar para a gente um pouco sobre o que é a congregação e como é a congregação de vocês? Sim, podemos. Bom, o motivo especial existe em cada congregação, cada instituto. Congregação e instituto é a mesma coisa, só que civilmente tem uns nomes diferentes. Antes se falava congregação, hoje se fala instituto, mas tem o mesmo fundamento. Antigamente eram as ordens religiosas, como a ordem franciscana, a ordem carmelita, a ordem agostiniana, e depois foram mudando essa forma de vida, né? Então, o motivo, né? Nós somos atraídos, mesmo que não saibamos, por um carisma. O que é o carisma? O carisma é o porquê daquele existir, né? Por que esse instituto nasceu? Ele nasceu para Deus, ou seja, para alguém, e por um motivo, né? Então, por que nasceu o nosso instituto? Né? Nós somos mulheres, né, que vivemos uma experiência com o amor de Deus, como todas as outras pessoas vivem, mas encontradas por esse Jesus que tem um rosto. E que rosto é esse? É um rosto de Jesus sacerdote. Então, nós somos chamadas a oferecer a nossa vida, aí vem o nosso carisma, em oblação a Cristo sacerdote, em oblação pela santificação dos sacerdotes, para que os sacerdotes sejam santos e fiéis ao ministério que receberam. Bem como também, por isso o vermelho, né, tem essas duas características de difusão do Espírito Santo, da pessoa do Espírito Santo, fazer o Espírito Santo mais conhecido, amado e invocado, para que se renove a face da terra. Como dizia a nossa patrona, não sei se vocês conhecem, a nossa patrona é a Beata Helena Guerra, apóstola do Espírito Santo. Ela é muito conhecida no meio carismático, né, entre os grupos de oração, porque ela nasceu para poder apontar essa necessidade de uma renovação da igreja no tempo dela. E nós recebemos a espiritualidade dela, a forma dela de viver, de rezar, de expressar a sua vida e a sua missão com Deus, é a forma como que nós somos chamadas também, né? Nós temos uma espiritualidade carismática, não da renovação carismática, não é isso, mas de uma espiritualidade que nós chamamos espiritualidade do cenáculo. E o que é isso? O que tem de diferente, já que tem o Espírito Santo, o que tem de diferente da renovação? Nós também vivemos a prática, o uso dos dons do Espírito Santo na nossa casa, de uma forma comum, né, como tem os grupos de oração. E o que existe de diferente na espiritualidade do cenáculo? É uma espiritualidade muito particular, porque no cenáculo foi o lugar onde Jesus deixou os maiores mistérios de amor dele. A Eucaristia e o sacerdócio, lá na Quinta-feira Santa, né? Então, nesse lugar, onde ali nasceu o sacerdócio de Cristo, é o lugar onde nós somos chamadas a retornar todos os dias, na vivência de oração, numa vida transformada pelo Espírito Santo, na conversão, numa busca pela santidade. E também no cenáculo foi o lugar do derramamento do Espírito Santo. Então, por isso nós retornamos ao cenáculo diariamente. Por isso nós precisamos invocar a presença do Espírito Santo para que se renove não só a nossa vida, mas a vida dos sacerdotes e através dos sacerdotes em toda a igreja.
Porque se um sacerdote é santo na sua paróquia, ele santifica os fiéis, bem como se uma comunidade é santa. Se eles buscam a santidade, também santificam o pastor que tem. Então, isso é o nosso carisma, né? É o que nos atraiu, né? Talvez quando nós começamos o nosso caminho não entendíamos isso, não enxergávamos os detalhes do carisma, né? Eu tive experiência, não em grupo de oração, mas em grupo jovem. E no meu grupo jovem, os jovens que ali estavam viviam uma espiritualidade carismática, nós éramos abertos, rezávamos uns pelos outros, né, pedíamos efusão do Espírito Santo, falávamos de santidade, de castidade, daquilo que é próprio do Espírito, chamado a ser um homem novo, uma mulher nova. Então, por isso, eu já tinha isso já vivenciando, né, na minha vida, apesar de eu, antes de entrar no Instituto, eu tinha pouco tempo de conversão. Mas, mesmo assim, Deus foi trabalhando tudo isso dentro desse período que eu estava em discernimento sem saber. Sem saber, né? Quando Deus começou a falar de santidade no namoro, eu falei, meu Deus, é isso que eu acredito, é isso que eu creio, é isso que eu quero. Falar, bom, mas dentro da igreja eu não cheguei a namorar. Namorei quando eu não estava na igreja, mas eu fui entendendo que Deus estava me purificando, né? E foi exatamente o processo que Deus fez comigo, né? Então, a nossa congregação, nosso instituto, nasce para isso, né? Para ser um sinal, assim como também retornando ao cenáculo, a esse mistério de amor, da oferta, do sacrifício, nós usamos o vermelho. O vermelho quer dizer o quê, né? O vermelho da oblação, ou seja, do sacrifício, pela santificação dos sacerdotes, e pela fidelidade, e do Espírito Santo, né? Como essas que são chamadas, e fazemos um quarto voto de escravidão ao Espírito Santo, e então queremos fazer ele mais conhecido, amado e invocado. Então, nesse lugar, nessa cena da Quinta-feira Santa, nós nos encontramos, né? E ali também está Maria, que acompanha Jesus no Calvário, aos pés da cruz, para que ele encerre na terra o seu sacerdócio, né? E continue sendo o sumo sacerdote no céu, né? Ali, diante do Calvário, diante da cruz, Maria acolhe João, e João acolhe Maria, como diz a palavra, e nós somos chamadas a sermos também como essas novas Marias, como mulheres chamadas a exercer a maternidade não física, mas espiritual, acolhendo os sacerdotes da maneira como eles estiverem, do nascimento à morte. E o que significa acolher do nascimento à morte? Do nascimento a gente pode falar da semente, né, como Jesus fala, né, na parábola do semeador, né? A semente que ainda é uma vocação, né? Que tem um dom ali do sacerdócio, e acompanhando esses jovens, né, na oração, na partilha, né, na escuta, tendo a nossa casa como um lugar para acolhida também dos sacerdotes, dos seminaristas, dos vocacionados, né? Então, Deus vai fazendo com que nós nos tornemos fecundas, mesmo sem termos filhos na nossa carne. Isso é o que nos plenifica, e nós somos felizes por isso. Isso é um pouquinho do tudo que é o carisma, né? Bem resumido. E como que foi o processo de discernimento para cada um de vocês? Então, primeiro, né, a gente tem uma experiência com o amor de Deus, primeira coisa, né? Todo jovem, independente de vocação, né, precisa passar pela experiência profunda com o amor de Deus. Porque a nossa vocação é correspondida a partir desse amor de Deus. Né? Tem que não experimenta o amor de Deus e não tem como corresponder a algo que a gente não conhece. Né? Então, primeiro que minha experiência com o amor de Deus, né, é a inquietude que Deus foi colocando no meu coração, né, e essa escuta também da vontade de Deus, né, de ouvir a Deus dizer
do meu lado, né, tão claramente que me queria como esposa dele, né, eu precisava dar a minha vida para ele, né, antes mesmo de ele falar que me queria como esposa, né, o nosso coração já tem que algo diferente, né, as coisas da nossa paróquia, enfim, elas não satisfazem a gente mais, né, então a gente quer fazer um monte de coisa, né, e aquilo não preenche o nosso coração, né, e aí começou, mas por que isso não me completa mais, né? E você começa a caminhar e querer mais, né? E o caminho de querer mais já é um caminho de entendimento pra gente, né? De buscar mais a Deus, de querer estar mais com Deus e caminhando e buscando, né? Na oração, no silêncio, na escuta, né? Da vontade de Deus e também na busca, né? Que a gente também pode ficar de braços cruzados esperando, né? Porque também estava esses dias, não vai descer um anjo aqui que nem fez com Maria e vai dizer, olha, Deus mandou dizer que você vai ter freira, né? O anjo não vai descer, né? Mas Deus vai ter os seus meios para falar com a gente, né? Então, é a escuta, né? O ouvir a Deus, né? E o abrir-se e colocar disponível a vontade de Deus. Então, o meu processo de entendimento foi esse, né? De entender aquilo que Deus queria para mim, né? Aceitar, porque eu precisei aceitar a vontade de Deus para mim, né? E corresponder e dizer, Senhor, eis-me aqui, né? E com Ele aonde Ele quer me levar, que hoje é o meu instituto, né? Então, no meu caso, assim, eu já estava há muitos anos afastada da igreja, já estava 6 anos afastada da igreja, tinha vivido uma experiência quando eu estava adolescente, né, uns 14 anos, fiz encontros de adolescentes com Cristo, participei um pouco mais, mas aquilo não me satisfez suficientemente, né? Então, poucas ajudas também eu recebi naquele tempo, então não consegui saber administrar quando eu comecei a trabalhar fora e, ao mesmo tempo, essa necessidade de não abandonar a igreja por causa do trabalho, por causa dos projetos de profissão, tudo isso, né? Que acredito que muitos de nós passem também, né? Quando vamos começando a assumir trabalhos ou profissão, a gente vai ficando meio que confuso, sem saber se a gente se dedica a uma coisa ou outra, né? Então, eu, sem raiz religiosa, tive essa dificuldade. Me afastei da igreja por bastante tempo. Então, quando eu vivi uma nova experiência no amor de Deus, depois de 6 anos, mais ou menos, eu, como a irmã falou, né, tudo começa no amor, porque a nossa vocação é amar, a nossa vocação é para amar, né? Então, nós não temos como dar amor, né? Ou seja, como dar a Deus para os outros, se eu primeiro não experimento esse amor, né? E cheia desse amor eu sou capaz de me dar, né? Isso é amor, né? Amor é dar-se a si mesmo. Então, se eu não estou cheia de amor, como eu vou dar a mim mesma? Aí eu vou dar realmente, né? Só a humanidade ferida. E aí não existe fecundidade na vocação, né? Então, e o processo de cura é um caminho, né? Como os leprosos, 10 leprosos, né? Eles conheceram Jesus, foram caminhando, Jesus mandou eles irem se apresentar ao sacerdote e no meio do caminho foram curados. É exatamente assim o processo, né? Então, numa missa, eu fui a uma igreja, né, que eu senti que eu devia ir naquela igreja. Estava muitos anos sem ir à igreja, sem ir participar da missa, da Eucaristia. E naquela missa, Deus falou comigo profundamente. Depois de uma experiência, numa quinta-feira, no grupo de oração, eu fui na semana seguinte, num domingo. E nesse dia, quando eu ouvi o Evangelho, eu entendi que Deus estava falando comigo. Olha só, quantos anos sem ouvir a palavra de Deus, tantos anos sem escutar, né, a explicação da palavra,
quando eu ouvi a proclamação do Evangelho, eu consegui compreender que Deus estava me chamando a um amor maior, né? E aí entra o meu processo de conversão, né? Era o Evangelho do filho pródigo. E aí, quando dizia assim, que aquele filho, ele queria comer a lavagem dos porcos, eu pensei comigo, essa aí sou eu. E aí eu caí no choro, e aí eu fui entender que Deus estava me chamando a alguma coisa que eu não sabia o que era. Ainda não era vocação específica, mas era um chamado para retornar para Ele. Então, naquele dia, quando o padre pregava, conduzia uma oração, depois da proclamação do Evangelho, a partir da homilia, ele dizia, o amor incondicional que você está buscando é esse amor que está aqui diante de você, é Deus. Não adianta você buscar em outros lugares e pessoas, o amor que você está buscando está em Deus. E eu falei assim, é isso que eu quero. E aí começou o meu processo de conversão. Algum tempo depois, eu comecei a ter contato com o seminário de Niterói, que é da nossa arquidiocese de origem. Comecei a ter contato com os seminaristas, porque o grupo jovem que eu entrei logo em seguida, esse grupo jovem, ele ajudava muito no seminário. Então, ali, de alguma forma, Deus já começou a dar fagulhas do carisma. E eu não estava entendendo o que era aquilo, né? Eu só lembro que quando eu vi os seminaristas, eu ficava assim, meu Deus, eu ficava assim, sem querer olhar para eles. Eu me lembro muito bem disso, com esse sentimento de indignidade, né? Já que eu tinha me sujado com os porcos, né? Então, eu não queria olhar para eles, porque eu tinha medo de eu ser motivo de pecado para eles, né? Diante daquilo que eu já tinha feito na minha vida. Então, Deus foi fazendo esse caminho de cura, esse caminho de entrega, esse caminho de amor comigo, né? E passado algum tempo, eu na intensidade, porque Deus foi chamando assim de uma forma muito intensa, né? E para mim era tudo para ontem. Se hoje Deus falasse assim, faz isso de um dia para o outro, dentro das minhas possibilidades na época, eu mudei forma de vestir, forma de calçar, os ambientes que eu ia, os brincos que eu usava, cordão que eu usava, tudo eu mudei muito rápido, assim, falei, isso não serve mais para mim, isso não serve mais para mim, e senti esse desejo de radicalidade muito intenso, e o meu grupo jovem me favoreceu a isso, né, porque eles falavam de castidade, falavam de santidade, e aí, um tempo depois, eu conheci as irmãs. A irmã Ana não estava ainda, ela ainda era vocacionada, né? E as 3 primeiras que iniciaram, a nossa madre fundadora e mais 2 jovens. E eu vi aquelas jovens e me chamava atenção, mas eu não sabia por quê, né? Afinal de contas, eu não conseguia perceber os sinais do carisma e nem sabia o que era isso naquele tempo. Então, eu comecei a caminhar, né, entendendo que Deus me chamava para algo muito maior. E eu sempre partilhava isso com os meus amigos, né? Quando a gente se reunia para fazer intercessão do grupo jovem, eu dizia isso, eu falei, Deus quer algo para mim muito grande, e eu sei que é logo, não sei o que, nem como, mas eu sei que é logo. E aí eu fui fazendo esse processo, um dia encontrando a nossa madre, eu tinha sido apresentada pelo padre Eduardo para ela, e ela me chamou para ir na casa onde elas moravam, né? Elas estavam no início, usavam apenas uma saia comprida, né? E uma blusinha de igreja, todas iguais, né? Uma foto da Beata Helena Guerra. E eu não entendia nada, porque elas não tinham nada que pudesse, assim, ser atraente, alguma coisa diferente, né? Mas eu não sabia nem o que era. Eu, quando entrei no convento, eu não sabia nem rezar o terço. Então, eu aprendi a rezar o terço no convento. Eu rezava o texto assim, Pai Nosso, Ave Maria, Pai Nosso, Ave Maria, e ia embora. Eu não sabia meditar os mistérios, não entendia o que isso significava, eu sabia que eu tinha que rezar o texto, então eu rezava o texto do meu jeito, e tenho certeza que Deus ouvia a minha oração, né? Então Deus começou a sinalizar assim profundamente,
E eu fui entendendo. E aí começou o meu caminho. E aí, no ano de 2008, eu comecei a fazer os encontros vocacionais do nosso instituto, mas nem suspeitava que quando chegasse no final, alguém poderia me perguntar se eu queria entrar. Né? Eu estava fazendo os encontros, era um lugar muito bom, eu ficava muito em paz quando ia para o encontro, e aí quando voltava, ficava uma semana assim maravilhosa, parecia que eu tinha mais força para lutar, para rezar, comecei a rezar com mais frequência, fiz um propósito de ir à missa diária, né? Então, fui crescendo nessa intimidade com Deus. Depois, passado mais um tempo, fui feito esse chamado, esse pedido. E aí eu falei, meu Deus, será que é isso? Mas não foi irresistível. Não tinha como resistir, né? Deus falou muito claramente para mim, né? Que o que ele queria. Ele queria, ele falava assim, o retiro de carnaval que eu fui, que as irmãs estavam e pregaram nesse retiro, né, juntamente com outras pessoas, dizia que chamava Jovens à Consagração Total, né? E quando Deus falou isso através da boca desse sacerdote, parecia que meu coração ia rasgar do peito. E ele batia tão forte, tão forte, tão forte. Eu me lembro que o diácono estava caminhando com o Santíssimo e eu tentava chegar em Jesus e eu não conseguia chegar perto dele, né? Eram muito jovens, né? Então, e eu comecei a sentir, eu falava, Jesus, olha para mim, né? E aí, me diz se é para mim isso. E aí, quando ele virou o ostensório e se voltou na minha direção, eu sentia que o meu coração batia de uma forma diferente. Era como se existisse um coração que está descompassado e, de repente, ele começa a bater num movimento só, né? E eu sentia que eu não precisava mais tocar ele ali apenas fisicamente, chegar perto dele fisicamente, porque o coração dele estava em mim. Então, ali eu entendi que Deus me queria só para ele. Tive ainda resistência para aceitar o hábito, como a irmã falou, né? Dentro do instituto, eu ainda levei 3 anos para ter certeza se eu ia botar esse hábito ou não ia botar. Olhava as irmãs, admirava, morando com elas, vivendo toda a vida, caminhando, sendo formada, mas com essa inquietação de colocar algo que para mim significava definitivo, né? Que eu não podia voltar atrás, né? E a certeza era tão absoluta que eu disse sim ao Senhor, né? Naquele ano seguinte, de 2009, e entrei no instituto e sou da primeira turma das jovens acompanhadas, né? A primeira que conseguiu passar por todas as fases, né? Então, é uma graça muito grande, né? Eu tenho hoje 11 anos no instituto, e digo para vocês que mesmo todas as provas, porque nós passamos por provas também, não é só a vida matrimonial que passa por provas, ou quem está ainda não com uma vocação definida, ou quem está sujeito ao mundo, porque nós também estamos, mesmo que nós tenhamos uma vida resguardada, né? É importante entender que nós também precisamos lutar todos os dias, né? Para vivermos a santidade. É um pouquinho disso aí. Qual que é as dicas que vocês dão para quem quer discernir sua vocação? Que tentam discernir, que tentam discernir sua vocação? Então, como eu falei, né? Nesse momento de oração, não tem como discernir uma vocação pela oração. A escuta a Deus, né? A intimidade com Deus, e a oração nos leva à intimidade com Deus, né? Então, precisa, né? Então, oração, escuta, né? Precisa de um diretor espiritual, né? O que é isso, né? Alguém que acompanhe, né? Um padre ou uma outra religiosa, que pode acompanhar e nos leve a entender aquilo que está dentro de nós, né? Uma direção, né? O carro no volante vai dirigindo, vai conduzindo, né?
o diretor espiritual, ele conduz a nossa alma, né? Ele conduz o nosso coração na vontade de Deus, né? Então, essa intimidade com Deus, a oração, a escuta e a direção espiritual. Eucaristia. E aí essa oração engloba, né? A comunhão, a missa, né? Diária, se possível, né? A confissão, né? Tudo aquilo que a igreja nos ensina. Aprender mais também a igreja, porque como que vai dar resposta de algo que a gente não conhece, né? Então precisamos nos firmar naquilo que nós acreditamos, né? Como a nossa fé, né? Firmar naquilo que a gente acredita. Então, conhecer a nossa fé, né? Mas o principal de tudo, né? É a oração, a escuta, né? A direção espiritual e a disponibilidade do coração. Né? Quem está querendo buscar, né? E caminhar, né? Deixar Deus conduzir. Né? Não é caminhar e é saber aonde vai chegar, né? E às vezes eu tenho discernimento, mas eu tenho discernimento a algo que eu quero, não. Discernimento a algo que Deus vai me conduzir aquilo ali, né? Seja matrimônio, seja vida religiosa, sacerdócio, enfim. Deus me conduz. Deixa aberta a condução de Deus, né? Então, muito obrigado, irmãs, por ter Obrigado, aceitado o hein, nosso por convite, receber. por estar gravando nosso Café com a G. Então, Quando você estiver passando aqui, sente convidado a vir conhecer nosso grupo. estamos de portas Tá abertas. longe, mas tá de porta aberta. É um pouco longe, mas estamos de portas abertas. Então foi isso. É isso, galera. Nos vemos no próximo Café com a G. Tchau.